Então, livro 3, página 263, tá bom? Vamos dar continuidade à resolução dos exercícios, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui, gente, se não me engano, aí vocês podem até me corrigir aí depois. Se não me engano, gente, eu fiz até a questão número 3, não foi? Do desenvolvendo habilidades. Vocês confirmam isso? Eu vou fazer agora a questão 4. Certo? Vou fazer a questão 4. Vou pegar aqui. Questão 4. Diz assim: a angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um catéter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse catéter. Considerando que no procedimento de angioplastia o raio do balão seja desprezível e aumente a uma taxa constante de 0,5 milímetros por segundo, até que o volume seja igual a 500 milímetros cúbicos. Então, o tempo em segundos que o balão leva para atingir esse volume é de... Ok. Então, vamos resolver esse problema médico, né? Vou fazer para a medicina aí, um pouquinho de matemática, nada é mal, né? Então, vocês observam que é um catetezinho, né? Com um balão na extremidade, não é isso que ele fala? Certo? Esse balãozinho na extremidade, gente, localizado na ponta desse catéter, ele é no formato de uma esfera, né? Então, você vai ter uma esfera, certo? Você vai ter uma esferazinha aí, que é esse balão, certo? Você tem a esfera aí, ó. Né? Uma esfera de raio R, tá bom? Ok. Aí, o que é dado aí? Taxa constante, fazer assim, taxa constante, de quanto? De 0,5 milímetros por segundo. Vai enchendo, certo? 0,5 milímetros por segundo, certo? Até atingir um volume de 500 milímetros cúbicos. Ele pergunta, qual é o tempo com esta taxa aqui, né, que vai enchendo o balão, vai gastar para chegar para atingir a esse volume aí, certo? Milímetros por segundo. Tá bom? Então vamos ver? É fácil, gente. Então vamos calcular o volume de uma esfera, certo? Já que é dado o volume, ó. Como é o volume de uma esfera? Já mostrei para vocês. É 4/3, né? De πr ao cubo. πr ao cubo. Mas vocês observam que a gente não... Eu tenho que 500 vai ser igual a 4/3, certo? De π r ao cubo, πr ao cubo, sobre 3, né? Então, cruzando, eu vou ter, ó, 3 vezes 500 vai dar 1.500, né? Então, eu vou ter 1.500 igual a 4πr ao cubo. Ok? Certo? Vocês observem, gente, eu não vou usar o valor de π, porque nas alternativas ele aparece o π, né? Então, tem que deixar o π aí. Ok, então vamos lá. Continuando aqui. Eu vou ter que R3, certo? R ao cubo. Vai ser o quê? 1.500 dividido por quanto? 4π, né? Dividido por 4π, certo? Eu posso simplificar isso. R ao cubo. Ó, eu posso simplificar, certo? Tudo por 4. 1.500 por 4 é 375. Sobre π, certo? 370. Eu simplifiquei tudo por 4, certo, gente? Aí o que é que acontece?
Quanto é o R? Se é R ao cubo, então R é a raiz cúbica, né? Ó, de 375 sobre π. Legal? 375 sobre π. Aí a gente vai tentar simplificar isso aí. R vai ser, olha só, raiz cúbica. Quando eu decomponho 375, gente, eu obtenho 5 ao cubo vezes 3. E tudo isso é dividido por π, ó. Então, agora ficou fácil, não ficou? Porque esse 5 sai, né? Eu posso cancelar esse 3 com esse 3, aí o 5 cai fora. Aí o raio vai ser raiz cúbica, aliás, 5, né? 5 raiz cúbica de quê? De 3 sobre π. Tá bom? Achei o raio, milímetros. Milímetros, muito bem. O que é que isso quer dizer? Olha só, a taxa é de 0,5 milímetros por segundo. Significa o quê, gente? Que em 1 segundo enche 0,5 milímetros, né? Certo? Em quantos segundos para encher 5 raiz cúbica de 3 sobre π milímetros, né? X segundos aqui. X segundos. E aí, gente, é só fazer, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou ter 0,5x igual a, cruzando, multiplicando por 1, né? 5 raiz cúbica de 3 sobre π. Aqui é só dividir por 0,5, dividir por 1 meio, né? 0,5 não é 1 meio? Então aqui vai ficar 5 raiz cúbica de 3 sobre π dividido por 0,5. Eu vou fazer 0,5 assim, 1 meio. Aí eu conservo a primeira, eu multiplico pelo inverso da segunda, certo? E eu vou obter, ó, eu vou gastar 10 raiz cúbica de 3 sobre π segundo. Vai ser o tempo que eu vou gastar para que o volume atinja 500 milímetros cúbicos, né? A uma taxa de 0,5. Ok? Se alguém tiver dúvida aí na questão, vamos lá fazer a pergunta. Letra E. Alguém quiser perguntar? Pablo, Cauane, Ruth, Açucena, Renan. Paulo, tá por aí? Levi, Samir. Vamos lá, gente. Hugo, Renan, quem tiver dúvida aí, vamos perguntar. Diga aí, Hugo. Muito bem. Então, feito isso, a gente pode agora fazer a questão de número 5. Uma questão muito simples aí, ninguém vai fazer nem conta. Certo? Vamos lá. Pode agora não. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma, uma forma no formato representado na figura. Aí vocês têm a forma aí. Ó. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são o quê, gente? O que vocês acham aí? Ó, eu vou tentar fazer aqui a figura. Vou tentar fazer aqui a figura, viu? Tentar, que eu não sou bom desenhista, não. Você tem essa figura aqui, certo? Aí depois vai ter essa aqui, ó.
feio demais, né, gente? Parecido. Pronto. Ó, tem a forma de bolo, todo mundo conhece. Quais são as figuras envolvidas aí? Hein, Samir? Levi? Qual a alternativa que vocês marcariam aí? Alternativa correta, gente, ó. Alternativa correta é a letra D. D, ó. São dois troncos de cone, certo? Ó, certo? Aqui você tem aqui outro cone maior, ele deu um corte aqui, ó. E nesse outro também, ó. Certo? Ele cortou aqui, ó. Esse cone aqui, ele se prolongaria aqui na frente, né? Certo? Então, eu tenho letra D. Dois troncos de cone. É uma questão de visualização. E foi uma questão de Enem. Dois troncos de cone. Ok? Certo? Letra D. Muito bem. Vamos lá. Certo? Aqui foi a questão 5. Vamos lá na 6. Questão 6, questão do Enem 2016. Tá bom? Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, certo? Então, olha só. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para P. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é de... Muito bem, certo? Então, olha só, alguns dados importantes. O silo fica cheio, o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga. Então, digamos assim, o volume que o caminhão transporta. O volume transportado pelo caminhão. Não é o volume do caminhão, é o volume que o caminhão transporta, certo? 20 metros cúbicos. Então, cada caminhão só transporta 20 metros cúbicos. E aí vocês vejam que vocês têm o silo. Olha só, o silo, ele é composto, né, ó, se vocês olharem aí com muito carinho, ele é composto por um cilindro e por um cone em cima, né? Ó, aqui eu tenho um cone. Tá bom? Certo? Então, esse é o formato de um silo. Aí, o interessante é o seguinte, ó. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão. Aí, a gente, às vezes, vê 3 silos aí, né? E a gente pode ficar tentado de calcular o volume desses 3, né? Na realidade, não. Só tem um silo cheio e um caminhão. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume de um silo só. Certo? Vamos calcular o volume de um silo. Certo? Vamos lá. Lembrando que esse silo ele é composto de um cilindro de altura 12 metros. Ó, cilindro de altura 12 metros. Raio da base do cilindro. Raio da base do cilindro, 3 metros. É o mesmo raio do cone, né? É o mesmo raio do cone, concorda? E a altura do cone, ó, vou botar aqui de lá. A altura do cone é de 3 metros. Certo? Muito bem, então vamos calcular o volume
volume de um silo. Lá. Então, o volume do silo, esse volume aí, será igual a quê, gente? Será o volume do cilindro, a primeira parte, somado com o volume do cone. É o volume do cilindro, vou botar aqui, ó, volume do cilindro somado com o volume do cone. Eu vou chamar assim, CO. Ok? Então, isso vai ser volume do cilindro, como é que é? Pi R2H. H do cilindro, certo? H do cilindro. Mais o volume do cone. Como é o volume do cone? 1/3 de pi. O raio é o mesmo, né? Tanto o raio do cone quanto o raio do cilindro. Estão vendo? O raio é o mesmo. Então, eu vou considerar o R, pi R2, só que essa altura aqui não é a do cilindro. Essa altura aqui é a altura do cone. Legal? E aí a gente vai substituir aí, a gente ver o que a gente pode achar aí. Certo? Não mandou usar nenhum valor para pi, ou não? Mandou. Usou pi igual a 3. Então, no final, eu substituo. Quando tiver pi, eu boto 3, viu? Facilitar as contas. Então, vamos lá, gente. Vai ficar pi, R é 3 ao quadrado. A altura do cilindro, 12, mais 1/3 de pi. O raio é o mesmo, o raio do cilindro é o mesmo do cone. Só que a altura do cone, que é quanto? 3. E agora é só fazer conta. Né? Então, o volume vai ser, olha só, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12 vai dar 108, certo? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12, 108 pi. Mas, olha aqui, ó, esse 3 eu posso cancelar com esse 3, ó, e aqui ficou 3 ao quadrado, 9 pi. Ou seja, o volume do silo vai ser 108 com 9, certo? 108 com 9 dá quanto? 117 pi, né? Tá certo essa conta? Vamos lá, pro lado de cá agora. Olha só. Então, vamos a pi igual a 3, né? P igual a 117 vezes 3. Então, esse volume, o que é que vai ser? 3 vezes 7, 21. Com 2, 3, 2, 5. 3 vezes 1, 3. 351 metros cúbicos. Esse é o volume de um silo. Ora, mas o caminhão só transporta quanto? 20 metros. Então, a quantidade de viagens, chamada de N, vai ser igual a quê? 351 dividido por 20. E aí você faz essa conta, vai dar 17,55. E o número mais próximo aí das alternativas, 18. Então, 18 viagens, certo, gente? Então, letra D. Não há dúvidas? Dúvidas aí, gente? Entenderam, né? Porque eu fiz o volume do silo, o volume do cilindro, mais o volume do cone. Certo? Vamos lá. Quem tem dúvida? Pergunta agora. Pode continuar, professor. Posso continuar, né? Então, vamos fazer a próxima questão, né? É a questão de número 7. Vocês cuidado nessas questões de geometria espacial, viu, gente? Todo ano cai geometria espacial no Enem. Todo ano. Tá bom? Sétima questão. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Desenho. Olha só.
Você tem uma região circular aqui, né? Olha só, tem uma luminária aqui em cima, ó. Certo? Tem uma lumináriazinha bem aqui em cima. Certo? É uma luminária. Vai iluminar de cima aí para baixo. Olha só. Diz assim, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Vamos lá. Então, o que é que vocês têm aí mais? Vocês têm aqui a altura, né? Ó, altura, certo? Aqui vocês têm o raio do cone. E esse comprimento aqui, gente, é a geratriz, né? Essa geratriz é dada 5 metros. 5 metros. Muito bem. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular. Então, essa luminária, ela vai iluminar essa área circular aqui, ó. A base do cone, né? Ó. A área circular aqui, tá certo? Ó. Então, ela vai iluminar essa área circular. E essa área tem 28,26 metros quadrados. Área 28,26 metros quadrados. Vai ter que iluminar essa área aqui. Ok? O que ele pede? Considere π aproximadamente 3,14. Então, ele está dando o valor de π. Ó. Certo? Qual deve ser a altura disso aí? Né? Qual deve ser o valor da altura? Então, vamos lá. Ok? Então, gente, é dada a área. Essa área aqui é a área circular, certo? Então, ó, essa área dada é de 28,26. Mas é a área da base do cone, ó, que é um círculo. Não é, gente? Quanto é... Como é que a gente calcula a área de um círculo, gente? Como é que a gente acha de um círculo? Vou fazer aqui, área da base, certo? Então, essa área da base é π vezes o raio, né? Aqui eu tenho raio, ó. Π vezes o raio ao quadrado tem que ser igual a 28,26. O π é dado. Então, eu tenho 3,14 e multiplica R ao quadrado é igual a 28,26. Então, vamos descobrir o raio. O raio vai ser 28,26 dividido por 3,14, certo? Olha, gente, quando você faz essa continha, esse dá para enxergar aí. R2 é 9. Se R2 é 9, a gente sabe que o R é a raiz quadrada de 9. Ou seja, quanto é o raio? O raio vai ser de 3 metros. Mas notem vocês, o que eu quero descobrir é a altura. Onde é que eu devo botar essa luminária para que ela consiga iluminar essa região aqui, essa base. Tá bom? Então, vamos passar para o lado de cá. Olha só. Então, vejam, vocês o seguinte. Se vocês olharem esse cone, dá para vocês verem tranquilamente, ó, esse triângulozinho retângulo aqui, tá vendo? Ó, vamos chamar aqui de ponto O, certo? Chamar aqui ponto O, aqui um ponto A qualquer. E aqui é um V, que é o vértice do cone, certo? Então, vamos considerar o triângulo VOA. Se você tirar esse triângulo dali do cone, ó, você enxerga bem direitinho mesmo, né? Ó, e aí fica fácil encontrar a altura. Esse triângulo é retângulo, né? Tem um cone reto, a projeção do vértice é... Quando eu soltar esse vértice, ele cai no centro da base. Por isso que é chamado cone reto. É um cone de revolução, né? Obtido pelo giro, que eu já falei, né? De um triângulo, né? Ó, em torno de um eixo, né? Aí forma esse cone. Fala, Paulo. Então, aqui eu tenho H,
Aqui essa geratriz é 5, esse raio eu acabei de encontrar. Morreu a nota, não morreu? Acabou o problema. Então, usando o teorema de Pitágoras, bom dia, Paulo. O teorema de Pitágoras, eu vou ter 5 ao quadrado, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é 3 ao quadrado, mais H ao... Ó, gente, 5 ao quadrado é 25. Igual a 9 mais H ao quadrado. Passo o 9 para dentro. Então, é 25 menos 9 igual a... Mas 25 menos 9 é quanto, gente? 16, né? Igual a H quadrado. Quanto é H? Raiz quadrada positiva de 16. E a H simplesmente é 4 metros. Pronto. Então, eu devo colocar a luminária a 4 metros na base do centro, né? Tranquilo? Vamos lá, quem quer fazer pergunta? A hora é agora. Professor, se fizesse pela fórmula do volume do cone, daria o mesmo resultado? Eu não fiz pelo volume do cone. Você fez? Eu não sei te dizer. O volume do cone seria 1/3 de πr2H, né? Mas sabe qual é o problema? Você não teria nem o raio e nem a altura, né? Teria que encontrar. Certo? Teria que encontrar. Tá bom? Você poderia achar o raio por aqui, certo? E usando lá na fórmula do volume do cone, ó, você está dizendo 1/3 de πr2H. Você quer saber o H, né? Olha só. O raio você achou aqui. Beleza. Mas qual é o problema? Você não conhece o volume do cone. Não é dado. Se fosse dado o volume do cone, tudo bem, porque aí você ia conhecer o volume, já tem o raio, o π é constante e encontrar o H. Aí dava para fazer. Entendeu? Eu acho que não daria certo, não, fazendo pelo volume do cone. Tá bom? Porque faltaria dados. O problema não me deu dados para eu usar isso aí. Ok? Alguém mais quer perguntar? Simples, né, gente? São simples. Não tem nada complicado, não. Seu Pablo, tá tudo em ordem, seu Pablo? Cadê o doutor Arnoldo? Tá por aí? Doutor Arnoldo, tá ali, Arnoldo Neto. Tudo bem, senhor Arnoldo? Vai fazer para medicina ainda? Vamos lá, viu? Tô confiando em você. E você confia em você, claro, né? Posso apagar o lado de cá, né? Vocês vão fazer print, alguma coisa? Gente, ó, tô sendo avisado que eu só tenho 10 minutos de aula, viu? Acabei de ser avisado. Se porventura cair, certo? Você já sabe. Tá bom? Aí continue a fazer os exercícios, né? Não precisa mandar você estar fazendo esse tipo de exercício, né? Próxima aula a gente já vai ver outro conteúdo, tá bom? E eu vou passar para vocês as atividades online sobre esse capítulo aí, certo? Então fica de olho. Vou pagar aqui, viu? Vamos lá. Vamos fazer agora a questão número 8. Questão número 8. Também é uma questão do Enem. Olha só, 2010. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros dela seriam. Então, se eu colocasse toda a água do planeta, que é 1,39 bilhão de quilômetros cúbicos, eu precisaria de uma esfera com um diâmetro de 1.385 quilômetros. Estão vendo aí, né? Se eu disputar toda a água doce do planeta, que é 35,03 milhões de quilômetros cúbicos, eu precisaria de uma esfera de 406 quilômetros de diâmetro. E assim vai. Água doce subterrânea, água doce superficial, etc. Certo? Vira a página. Vamos lá agora. Só um momento. Aqui. Olha só, virando a página, o que é que diz? A razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera, que corresponde à água doce do planeta, é de... Eu quero saber qual é a razão disso aí. Então, eu quero saber a razão entre o volume, vou chamar assim, ó.
de água doce superficial. Vou fazer assim, DS. Volume de água doce superficial, é uma razão, então é uma divisão. Volume da esfera que corresponde ao volume, certo? De quê? De água doce do planeta. Vou fazer DP. Quanto é essa razão aqui, ó? É isso que eu estou querendo saber. Tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só. Volume doce superficial sobre o volume doce de água doce do planeta vai ser igual. Vamos lá na tabelinha. Volume de água doce superficial. Bom, primeiro, o volume é de uma esfera, né? Então é 4/3 de π, certo? O raio ao cubo. Mas lembre que é o raio da água, né, doce superficial. O outro também, 4/3 de π. Ó, gente, presta atenção. Esse raio é ds, viu? E esse raio que eu vou botar aqui, ó, é dp. Porque eu não posso cancelar isso, não, porque são diferentes. Eu posso cancelar o 4/3 de π com 4/3 de π, sem problema. Eu posso fazer isso, ó. 4/3 de π vai embora com 4/3 de π, aí sem problema nenhum. Mas os raios não são iguais, são diferentes. Porque um é de água doce superficial, o outro é de água doce do planeta, certo? Então, se a gente for lá na tabelinha, naquele quadro, vira aí a página. Água doce superficial. Mas observe que esse 58 quilômetros não é o raio, é o diâmetro. Estão vendo? Eu quero o raio. O que é que eu faço? Pego o diâmetro, divido por 2. 58 dividido por 2 vai dar quanto? 29. Ok? Porque ao cubo, né? Ó. Agora vamos lá. Raio de água doce do planeta. Cadê? Observe que o diâmetro é de 406. Mas, novamente, não é o diâmetro, é o raio. Então, a metade, né? 203. Tudo isso elevado ao cubo. Olha só. Do jeito que está ali, eu posso escrever assim. 29 sobre 203. Tudo isso elevado ao cubo. É a mesma coisa. Certo? O que é que a gente pode fazer? Olha só. A gente pode simplificar isso aí, né? Tudo por 29. Olha só, esse por 29 dá 1. E esse aqui por 29, gente, dá 7. Então, é que ficar 1/7 elevado ao cubo. 1/7 elevado ao cubo é 1 ao cubo, que é 1. E 7 elevado ao cubo é 343. Terminou a questão. Letra A. Vamos lá? Perguntinhas básicas de vocês. Tá tudo tranquilo? Tudo oi, simples assim, não? Entenderam, né? Eu cancelei o 4/3 lá de cima com de baixo também, mas os raios eu não poderia cancelar, porque um é o raio da esfera de água doce superficial e o outro é o raio da esfera de água doce do planeta, né? Então, esses raios são diferentes, vocês podem ver isso aí. Né? E se ligar, porque lá na tabela eu não tenho raio, eu tenho o diâmetro, então eu tive que dividir por 2. Lembrar que o raio sempre é a medida do diâmetro sobre 2, né? E o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, não esquecer disso. Ok? Sem pró, dá para fazer a 9, eu acho. Temos 4 minutos. Certo? Gente, ó, vamos tentar fazer a 9. Vamos ver se dá tempo, certo? Se não der tempo, aí a gente vocês terminam em casa. E façam o restante em casa. Certo? Então, olha só, diz assim.
Um artista plástico construiu com certa quantidade de massa modeladora um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 24 centímetros e cuja altura mede 15. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. O volume da esfera, 64π/3. Analisando as características envolvidas, conclui-se que o raio da esfera assim construída é igual a... Muito bem. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha um cilindro, né? Ó, eu tinha um cilindro, certo? Ó. E esse cilindro, depois eu transformei isso numa esfera, não foi? Transformei esse cilindro, ó, numa esfera. Vou botar aqui. Certo? Todo esse volume do cilindro transformou-se no volume de uma esfera. Tá bom? O cilindro tinha 24 centímetros de diâmetro. O cilindro tinha 24 centímetros de diâmetro. E o que mais? E 15 centímetros de altura. 15 centímetros de altura. Certo? E o que eu quero descobrir, no final das contas, é o raio R da esfera. Certo? Eu quero saber quanto é esse raio aqui, ó, chamado de R grande, certo? O raio do cilindro eu vou chamar de R pequeno, tá bom? R pequeno. E o raio da esfera de R. Muito bem. Passar para o lado de cá. Não sei se vai dar tempo de terminar, viu, gente? Está faltando aí pouco mais, pouco menos de 2 minutos. Mas vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos calcular o volume do cilindro? Como é que calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é I, raio do cilindro ao quadrado, vezes a altura. Eu tenho tudinho, né? I, raio ao quadrado. 24, o diâmetro é 24, o raio é 12, né? Entendeu? Porque eu botei 12 aqui, né? Vezes H, que é 15. Então, ó, o volume do cilindro, você faz essa continha todinha aí bonitinha, vai encontrar 2.160 π. 2.160 π, qual é a unidade? Centímetros cúbicos. Aqui está o volume do cilindro. Mas eu quero é o raio da esfera. Mas, gente, observe que ele diz que esse cilindro, né, uma massa de modelar, depois eu transformo esse cilindro nessa esfera. Então, esses volumes são iguais, certo? Ele não diz textualmente isso, mas é o que a gente entende, né? O volume da cilindro é igual ao volume da esfera, né? Eu não transformo numa esfera.